Dom João não havia sido educado para ser rei, mas seu irmão mais velho, Dom José, morreu de varíola, fato que teria provocado dor sem fim à mãe, a rainha que entraria para a história como Dona Maria, a Louca. Pacato e sem iniciativa, Dom João era um homem do silêncio. A companhia dos homens preferia a dos livros, que acumulava no Palácio de Mafra, e dos morcegos, que até hoje rondam as estantes da biblioteca. O palácio é o edifício mais extravagante de Portugal e todas as suas 880 salas, 4.500 portas e janelas e 154 escadas foram financiadas com o ouro que vinha do Brasil. Só a biblioteca tem 85 metros de comprimento, 9,5 de largura e 40 mil volumes. É até hoje a maior da Europa em sala única. Dom João talvez usasse todo esse espaço para esconder suas inseguranças e infelicidades. Tudo indica que detestasse a mulher, Carlota Joaquina, que se casou com ele aos 10 anos de idade. Era uma mulher muito enérgica e por isso mesmo se criou uma lenda negra à volta da rainha Carlota Joaquina. Uma lenda pavorosa, todo o mal do mundo se diz à volta da rainha Carlota Joaquina. De fato, a história registrou Carlota Joaquina como uma das mulheres mais obsessivas e feias de todos os tempos. Uma rainha que teria passado a vida tentando usurpar o poder do rei. Mas o que é uma corte sem suas intrigas? E quantas não há na história de Portugal? Você conhece a expressão "agora Inês é morta"? Ela nasceu de outra confusão palaciana, envolvendo um dos antepassados de Dom João e sua amante, que viveram na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. As matas desta quinta foram palco de uma das mais belas histórias da realeza. A história do amor impossível entre um príncipe herdeiro e uma bela jovem, Dom Pedro e Inês de Castro. Inês morava bem perto daqui, no convento de Santa Clara, a cerca de 500 metros. E essa fonte d'água vai dar direto no convento. Conta a lenda, então, que Dom Pedro mandava para Inês cartas de amor em pequenos barcos de madeira que corriam direto pela água até as mãos dela. Ela vinha, então, se encontrar com ele. Por isso que esse lugar ficou conhecido como a Fonte dos Amores. Mas ali, bem ao lado, está a Fonte das Lágrimas, o local onde Inês de Castro teria sido morta. A ordem para o crime teria sido dada pelo pai de Dom Pedro, o rei Afonso IV. Ele temia que a união de Dom Pedro, futuro rei de Portugal, com Inês de Castro, de uma nobre e ambiciosa família espanhola, pudesse ameaçar a independência portuguesa. A lápide, com uma estrofe dos Lusíadas, homenageia a bela jovem e seu amor condenado. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que as lágrimas são água e o nome amores. Quando Dom Pedro chegou de uma caçada, Inês era morta. Vem daí a expressão. Mas o príncipe nunca se conformou. Quando assumiu o trono, teria mandado arrancar o coração dos assassinos da mulher amada. Teria ainda coroado a amante morta, obrigando a nobreza a beijar a mão decomposta de Inês. Hoje, os restos mortais de Inês de Castro e Dom Pedro repousam frente a frente no mosteiro de Alcobaça. Assim teria desejado Dom Pedro, para que no dia do juízo final eles se levantem e revejam um ao outro, um amor que resistiria até à morte. Mas nem
nem só histórias e expressões herdamos de Portugal. Trouxemos daqui também receitas para aguçar o paladar. Muito ficou registrado nos séculos XVIII, XIX, sobre a arte da guerra, sobre política, até sobre grandes histórias de amor. Mas se fala muito pouco sobre a culinária daquela época. Por isso, a gente pediu para o chefe Albano Lourenço preparar para a gente hoje um jantar palaciano. Chefe, o que é isso aqui? Comia-se na época? Comia-se na época. Já havia ao princípio, nos finais do século XVIII, princípios do século IX, já havia a separação entre o aspipe, aquela primeira entrada pequenina que se dava a provar, a entrada, a sopa, o prato principal e a sobremesa. Já havia alguma diferenciação. É de? De carne de porco. De carne de porco. Carne de porco. Então vamos provar. Muito bom. Muito bom. E esse é um presunto que já era um presunto de Portugal na época. Presunto de Portugal chamava-se assim, um presunto de Portugal. Como entrada, sopa de alho poró, chamado de alho francês pelos portugueses, e camarão, que também já se consumia na época. É uma espuma muito bom, muito leve. Depois, o arroz de frango do campo, uma das carnes mais usadas na cozinha palaciana, com um toque de sofisticação, a trufa. Depois tem um toque de vinagre que supostamente que é muito, muito bom. As refeições nos palácios normalmente duravam 3 horas e vários eram os pratos servidos. A comida era motivo para conversar, flertar, observar. E até hoje se diz que os portugueses ainda procuram o que fazer entre o almoço e o jantar. Nós ainda passamos pelo 4º prato, um cordeiro, antes de chegar à sobremesa. Profiteroles com recheio de creme de ovos. Havia muitos conventos e mosteiros. E parte dos doces que eram doces feitos a partir de ovos. No fim, vários gramas a mais na silhueta, muitos quilos a mais na consciência e um brinde para esquecer a descompostura. A comida é certamente um elemento importante na cultura portuguesa, mas também há a música. E no próximo bloco você vai ver o fado, que não é mais como antigamente. Derramar meu pranto. Os vinhos que envelhecem ao som de música sacra e o pop brasileiro com sotaque bem português. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Se você acha que o português ainda está mergulhado na tristeza do fado, preste atenção ao que vamos mostrar agora. Talvez essa música que nós ouvimos na cidade do Porto te lembre alguma coisa. Que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a esperar. A música é a mesma. Mas o sotaque, quanta diferença! Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. A Jovem Guarda de Portugal já nem é tão jovem assim. O GNR, Grupo Novo Rock, está na estrada há mais de 20 anos, sempre fazendo sucesso, sempre no topo das paradas e muitas vezes buscando parceiros no Brasil. O problema é a comunicação. Acho que nos entendemos mais musicalmente na língua. E eu lembro que o produtor era o Nilo Romero e dizia: cara, fala mais devagar que eu não entendo. Eu tinha que falar muito devagarinho, que ele não me entendia mesmo, mas não entendia. Era como se eu estivesse a falar inglês com ele, não percebia nada. É engraçado. Fala muito rápido. Falamos muito rápido e comemos muito as sílabas.